Paralisia do sono. Você já teve? Acordar e não conseguir se mexer. Preso na própria cama. Os médicos dizem que é normal. Química cerebral. Mas será mesmo? Hoje vou contar 2 histórias reais de pessoas que viram coisas durante a paralisia do sono. A primeira, uma criatura que aparecia toda noite. A segunda, múltiplas entidades dentro de um carro. Histórias que vão fazer você repensar o que é real. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Nunca acreditei nessas histórias de internet sobre paralisia do sono. Achava que era tudo exagero. Gente querendo atenção. Aqueles relatos de pessoas que acordam e não conseguem se mexer. Que veem vultos, que sentem presenças. Para mim era só imaginação fértil demais. Pesadelo comum que todo mundo tem de vez em quando. Nada demais. Até começar a trabalhar no turno da noite como auxiliar administrativo no Hospital Municipal de Mococa. A rotina era simples no começo. Entrava às 22 horas. Organizava prontuários. Atendia telefonemas de emergência. Fazia relatórios básicos para o pessoal do dia. O hospital ficava meio vazio naquele horário. Só os enfermeiros da UTI, um médico de plantão e eu na parte administrativa. Saía às 6 da manhã com os olhos ardendo de sono. Aquela sensação de ter virado a noite que todo mundo conhece. Chegava em casa quando o sol já estava alto, tomava banho rápido e dormia até umas 3 da tarde. Acordava meio desorientado. Não sabia se era dia ou noite por alguns segundos. Meu corpo se acostumou com essa vida ao contrário em uns 2 meses. Parei de sentir aquela tontura dos primeiros dias. O primeiro episódio aconteceu numa quinta-feira que nunca vou esquecer. Eu tinha chegado do plantão mais cansado que o normal. Tinha sido uma noite pesada. 3 acidentes na rodovia. Muito movimento. Telefone tocando sem parar. A mãe de um dos pacientes tinha feito escândalo no corredor. Só queria chegar em casa e apagar. Deitei na cama sem nem trocar de roupa direito. Nem tirei o tênis. O sono veio rápido, aquele sono pesado de quem está exausto. Mas acordei de repente com uma sensação estranha. Não sei quanto tempo tinha se passado. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 2 horas. Meu corpo estava duro, travado, completamente paralisado. Tentei mexer os dedos. Nada. Tentei virar a cabeça. Impossível. Tentei gritar, chamar minha namorada que estava na sala. Minha garganta não emitia som nenhum. Só os olhos se moviam. Fiquei desesperado, olhando para o teto branco do quarto, sentindo meu coração disparar. Durou-lhe uns 30 segundos que pareceram uma eternidade até conseguir me soltar. Foi como se alguém tivesse desligado um botão e meu corpo voltasse a funcionar de repente. O coração batia tão forte que dava para ouvir na minha cabeça. As mãos tremiam. Fiquei deitado ali mais uns 10 minutos, tentando me acalmar. Respirei fundo várias vezes. Levantei, tomei água, tentei entender o que tinha acontecido. Pesquisei na internet. Paralisia do sono. Acontece quando o cérebro acorda, mas o corpo ainda está dormindo. Normal, diziam os sites médicos. Pode acontecer com qualquer pessoa. Não tem nada de sobrenatural. É só química cerebral. Neurônios disparando da forma errada. Relaxei um pouco. Achei que tinha sido só uma vez. Coisa isolada. Efeito do cansaço extremo. Mas estava errado. Só que começou a acontecer de novo. Toda semana. Às vezes 2 vezes na mesma semana. Sempre de manhã. Sempre naquele horário entre 11 e meio-dia, quando eu estava no sono mais profundo. Sempre acordava de repente com aquela sensação horrível de estar preso no próprio corpo. Tentava mexer e não conseguia. Tentava gritar e não saía som. Ficava ali travado por alguns segundos, respirando rápido pelo nariz porque era a única coisa que funcionava. Mas ainda era só isso, só a paralisia. Sem visões, sem presenças, sem nada estranho. Apenas aquele terror de estar preso na própria cama.
Nada demais, eu achava, na época. Até a noite de 28 de setembro. Essa data ficou gravada na minha cabeça. Cheguei em casa naquele dia com uma dor de cabeça horrível. Tinha brigado com minha chefe por causa de um erro nos relatórios que nem era meu. Foi outro auxiliar que tinha trabalhado antes, mas ela me culpou na frente de todo mundo. Fiquei nervoso o resto do plantão. Tomei um remédio para dor de cabeça. Comi alguma coisa que tinha na geladeira, sem nem sentir o gosto. E dormi, pesado. Caí na cama e apaguei em segundos. Acordei do nada às 11h23 da manhã. Lembro do horário porque olhei para o despertador assim que consegui mexer o pescoço. Não conseguia mexer nada de novo. Já conhecia aquela sensação ruim. Aquele desespero de tentar se mover e não conseguir. A diferença é que antes eu ficava uns 30 segundos assim. E depois voltava ao normal. Dessa vez foi diferente. Muito diferente. Tinha alguém no quarto comigo. Não vi nada no começo, mas senti. Você sabe quando tem alguém olhando para você? Mesmo de costas, mesmo sem ver, você sabe que tem alguém ali? Era exatamente isso. Um peso no peito, como se algo estivesse sentado em cima de mim. Não era peso físico como se fosse uma pessoa de verdade. Era diferente. Era como se o ar tivesse ficado pesado, denso. Ficou difícil respirar. Cada vez que eu tentava puxar ar pelo nariz, parecia que entrava menos oxigênio. Meus olhos se moviam de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. A porta estava fechada, como sempre. A janela também. Eu estava sozinho em casa. Minha namorada tinha ido trabalhar fazia horas. Não tinha ninguém ali comigo. Mas tinha. Foi aí que percebi a sombra. Estava no canto do quarto, perto do guarda-roupa. Uma coisa escura, mais escura que a sombra normal da parede. Tinha forma humana, mas não era. Era alta demais, magra demais. Os braços eram compridos, chegavam quase no chão. E estava parada, só me olhando. Eu não via o rosto, mas sabia que estava me olhando. O peso no peito aumentou. Parecia que tinha alguém com os joelhos em cima da minha costela, pressionando para baixo. Eu tentava respirar, mas entrava pouco ar. Tentei gritar, mas não saía som nenhum. Minha garganta estava fechada. Só conseguia fazer aquele barulho estranho, tipo um gemido abafado. A coisa começou a se mover. Não andava. Deslizava. Vinha na minha direção devagar, sem fazer barulho nenhum. Os braços compridos arrastavam no chão. Quanto mais perto ela chegava, mais difícil ficava respirar. Meu peito doía. Minha cabeça latejava. Eu ia morrer ali, sozinho, sem conseguir nem pedir ajuda. Quando ela estava ali a uns 2 metros da cama, consegui sentir o cheiro. Era horrível. Cheiro de coisa podre, misturado com mofo. Como se ela tivesse saído de algum lugar fechado fazia anos. O ar do quarto ficou pesado, difícil de engolir. Ela parou do lado da cama. Ficou ali parada, só me observando. Eu via o contorno dela contra a luz fraca que entrava pela cortina. Era impossível, mas eu via. Os braços eram finos demais, os dedos eram compridos demais. E a cabeça era estranha, inclinada para o lado, tipo se o pescoço estivesse quebrado. Não sei quanto tempo ficamos assim. Podia ter sido 1 minuto, podia ter sido 1 hora. O tempo parou de fazer sentido. Eu só queria acordar, me mexer, fazer qualquer coisa. Meu corpo inteiro gritava para fugir, mas estava preso naquela cama. De repente, ela se inclinou para a frente. O rosto dela ficou a poucos centímetros do meu. Eu não conseguia ver os detalhes. Era tudo escuro demais. Mas senti o bafo quente na minha cara. Ouvi um som baixo, tipo um sussurro rouco. Não eram palavras, era só um som, vindo de dentro dela. Um som que fez minha pele arrepiar toda. E então, sem aviso, consegui me mover. Foi como se alguém tivesse desligado e ligado meu corpo de novo.
Sentei na cama tão rápido que quase caí. Meu coração batia descontrolado. Olhei para o canto do quarto. Não tinha nada lá. Olhei para o lado da cama. Vazio. Mas o cheiro ainda estava no ar. E o peso no peito demorou uns bons minutos para passar completamente. Fiquei sentado ali tremendo, até minha namorina chegar do trabalho. Contei tudo para ela. Ela disse que era só pesadelo, que paralisia do sono causa essas coisas, que o cérebro inventa imagens assustadoras. Tentei acreditar nisso, mas na semana seguinte aconteceu de novo, e de novo, sempre no mesmo horário, sempre a mesma criatura. Ela ficava cada vez mais perto, cada vez mais tempo. O cheiro ficava mais forte. O peso no peito ficava mais insuportável. Comecei a ter medo de dormir. Tomava café antes de deitar para não cair no sono profundo. Deixava a luz acesa, a televisão ligada. Pedia para minha namorada ficar acordada comigo. Nada adiantava. Quando o sono vinha, ela vinha junto. Um dia, no hospital, estava conversando com o enfermeiro do andar. Comentei que não estava dormindo bem. Ele me perguntou o motivo. Hesitei, mas acabei contando. Paralisia do sono, uma criatura no quarto, aquela sensação horrível. O rosto dele mudou. Ficou sério, meio pálido. Ele me levou para a copa vazia. Fechou a porta. Me contou que tinha acontecido a mesma coisa com ele 2 anos atrás. Trabalhava no mesmo turno que eu. Dormia de dia. Teve paralisia do sono por meses. Via a mesma coisa. Uma sombra alta, magra, com braços compridos, sempre vindo para cima dele. Sempre aquele peso no peito, aquele cheiro. Perguntei o que ele tinha feito. Ele disse que mudou de turno. Voltou a trabalhar de dia, dormir de noite. As paralisias pararam em 1 semana. A criatura sumiu. Mas até hoje ele não consegue dormir sozinho. Deixa sempre alguém no quarto, mesmo que seja só o cachorro. Pedi demissão do turno da noite no dia seguinte. Voltei para o horário normal, das 8 às 5. Dormir de noite de novo foi estranho no começo. Meu corpo tinha se acostumado com o contrário, mas forcei a mudança. Tomava remédio para dormir se precisasse. Mantinha a rotina certinha. As paralisias diminuíram. Depois de 2 semanas, pararam completamente. Não vi mais a criatura. O peso no peito sumiu. O cheiro horrível foi embora do quarto. Mas o medo ficou. Até hoje, 3 anos depois, não consigo dormir de barriga para cima. Sempre de lado, sempre com alguém no quarto. Minha esposa sabe, entende. Ela deixa a luz do corredor acesa para mim. Parece bobagem, mas me ajuda. Me faz sentir que se aquela coisa voltar, pelo menos eu não vou estar sozinho. Tem gente que diz que paralisia do sono é só química cerebral. Sinapses que disparam errado. Pode ser. Eu queria acreditar nisso. Mas quando você sente aquele peso no peito, quando vê aquela sombra se aproximando, quando sente aquele bafo quente no rosto, é impossível acreditar que é só imaginação. Alguma coisa estava no meu quarto. Alguma coisa que vinha quando eu estava mais vulnerável, mais indefeso. Alguma coisa que se alimentava do meu medo. E o pior de tudo é saber que ela ainda está por aí, esperando, procurando o próximo. Alguém que trabalha de noite, que dorme de dia, que fica sozinho quando o sol está alto. Alguém que vai acordar travado na própria cama, vendo aquela sombra no canto do quarto. Por isso eu aviso todo mundo que conheço. Se você trabalha de noite, se dorme quando todo mundo está acordado, cuidado. Mantenha alguém por perto. Não durma de barriga para cima. E se um dia você acordar e não conseguir se mexer, se sentir um peso no peito, se ver uma sombra no canto do quarto, não entre em pânico. Ela se alimenta do seu medo. Quanto mais você tenta lutar, mais forte ela fica. Quanto mais você se desespera, mais tempo ela fica. Aprendi isso do jeito mais difícil. O segredo é fechar os olhos, tentar respirar devagar,
Esperar o corpo acordar naturalmente. Não olhe para ela. Não tente entender. Só espere passar. Eu sei que parece impossível. Quando você está preso assim, cada segundo parece uma eternidade. Mas é a única forma de sobreviver sem sequelas maiores. É a única forma de fazer ela ir embora e não voltar toda noite. Porque se você alimentar o medo dela por tempo demais, ela nunca mais vai embora. Vai virar parte da sua vida, parte da sua rotina. Toda vez que você fechar os olhos, vai estar esperando ela aparecer. Toda vez que sentir sono, vai lutar contra. E isso não é vida. Eu tive sorte. Consegui me livrar a tempo. Mas o enfermeiro me contou que conheceu gente que não conseguiu. Gente que vive com medicação pesada, que tem medo de apagar a luz, que precisa de terapia só para conseguir dormir uma noite inteira. Por isso eu estou contando essa história, para que se acontecer com você, você saiba o que fazer. Você saiba que não está louco, que aquilo é real, mesmo que os médicos digam que não. E que existe uma forma de escapar antes que seja tarde demais. Mude sua rotina. Volte a dormir de noite. Mantenha alguém por perto. E reze para que quando você acordar travado, quando sentir aquele peso no peito, quando ver aquela sombra se movendo na direção da sua cama, ela ainda não tenha decidido que você vai ser dela para sempre. Porque tem gente que nunca consegue se livrar. E eu não quero que você seja o próximo. Nossa, imagina acordar e ver aquela criatura se aproximando de você, sentir aquele bafo quente no rosto, sem poder fazer nada. Se você está sentindo aquele frio na espinha agora, deixa o like. E me conta, você já teve paralisia do sono? Viu alguma coisa? Comenta aí embaixo. Vou ler todos os comentários, juro. Segundo relato, meu irmão mais velho nunca mentiu para mim na vida. Homem sério, casado, pai de 2 filhos. Trabalhava como motorista de aplicativo de madrugada há 5 anos em São Paulo. Ganhava bem, porque poucos tinham coragem de pegar o turno da noite. Dizia que valia a pena. Menos trânsito, corridas mais longas, gorjetas melhores. Chegava em casa às 7 da manhã. Dormia até umas 4 da tarde e voltava para as ruas. Rotina boa, segundo ele, até o dia que me ligou chorando às 3 da tarde. Não lembro de ter visto meu irmão chorar desde que éramos crianças. Ele estava desesperado, falando rápido, sem fazer muito sentido. Disse que não ia mais trabalhar de noite, que ia vender o carro, que não conseguia mais dormir. Fui na casa dele no mesmo dia. Ele estava péssimo. Olhos fundos, mãos tremendo, barba por fazer. A esposa dele me puxou para o lado e disse que fazia 3 dias que ele não dormia direito. Acordava gritando, suado, falando em gente que não existia. Ela estava preocupada, pensando em levar ele no médico. Sentei com meu irmão na varanda. Ofereci cerveja. Ele aceitou e começou a contar. Disse que tinha começado há 2 semanas. Voltava do plantão, como sempre, cansado, mas tranquilo. Estacionava o carro na garagem do prédio, subia, tomava banho e dormia. Só que começou a ter uns sonhos estranhos. Não eram pesadelos normais. Era diferente. Ele acordava, mas não conseguia se mexer. Ficava deitado na cama, completamente travado, olhando para o teto. Tentava gritar, chamar a esposa que dormia do lado. Nada. A garganta não funcionava. Durava uns segundos e passava. Pesquisou na internet. Paralisia do sono. Normal, diziam os sites. Mas aí começou a ficar estranho de verdade. Na 5ª vez que aconteceu, ele ouviu vozes. Não era imaginação. Eram vozes reais, vindas de algum lugar do quarto. Sussurros baixos, como se várias pessoas estivessem conversando ao mesmo tempo. Ele não entendia o que diziam. Não eram palavras claras. Era só aquele som de múltiplas vozes se misturando. E vinham de todos os lados.
do canto do quarto, de cima do guarda-roupa, debaixo da cama, como se o quarto estivesse cheio de gente invisível. Meu irmão tentou se mexer. Não conseguia. Tentou fechar os olhos, bloquear aquele som horrível. Os olhos não fechavam. Estavam presos, abertos, forçados a ver o teto escuro do quarto, enquanto aquelas vozes continuavam sussurrando coisas que ele não entendia. Durou quase 1 minuto inteiro, até ele conseguir se soltar. Quando finalmente se moveu, as vozes pararam de uma vez. Silêncio total. Ele levantou, acendeu a luz, olhou o quarto todo. Vazio. Só ele e a esposa dormindo. Nada de estranho. Voltou a dormir achando que tinha sido só imaginação. Mas na semana seguinte aconteceu de novo. Só que pior. Dessa vez ele não só ouviu as vozes, sentiu eles. Acordou travado como sempre, olhando para o teto. As vozes começaram quase na mesma hora. Aquele sussurro múltiplo vindo de todos os cantos. Mas aí ele sentiu um toque no braço, leve, como se alguém tivesse passado os dedos pela pele dele. Depois, sentiu no pescoço, na perna, como se várias mãos estivessem tocando ele ao mesmo tempo. Mãos frias, dedos finos, percorrendo o corpo dele devagar. Meu irmão entrou em pânico. Tentou se mover com toda a força que tinha. Não conseguia. Os toques continuavam, no rosto agora, nos pés, nas costas, como se tivesse uma multidão ao redor da cama, tocando ele, examinando ele, e as vozes ficavam mais altas. Não eram mais sussurros, era quase uma conversa normal. Várias pessoas falando ao mesmo tempo, discutindo algo que ele não entendia. Foi aí que ele viu sombras se movendo pelo quarto. Não eram sombras normais projetadas na parede. Eram figuras, várias, talvez 5, talvez 10. Difícil contar. Se moviam rápido, de um lado para o outro. Algumas eram altas, outras baixas. Algumas pareciam se arrastar pelo chão, outras flutuavam. E todas se aproximavam da cama. Lentamente, como se estivessem curiosas, como se nunca tivessem visto um ser humano antes. Uma delas se inclinou sobre ele. Meu irmão não via o rosto. Não tinha rosto. Era só uma forma escura, humanoide, mas não humana. E ela ficou ali, olhando para baixo, enquanto as outras continuavam circulando a cama. Os toques ficaram mais intensos, mais mãos, mais dedos, apertando agora, puxando, como se estivessem testando se ele era real. Durou quase 3 minutos até ele conseguir se mover. Quando finalmente sentou na cama, eles sumiram de uma vez. As vozes pararam. Os toques pararam. O quarto voltou ao normal. Mas ele jurou que ainda sentia as mãos frias na pele por vários minutos depois. Contou para a esposa. Ela disse que era estresse, que ele estava trabalhando demais, que precisava tirar uns dias de folga. Ele tentou. Ficou 2 dias sem trabalhar. Dormiu durante o dia, nada aconteceu. Achou que tinha resolvido, voltou a trabalhar. Primeira noite tranquila, segunda noite também. Terceira noite foi quando tudo piorou. Ele tinha acabado de deixar um passageiro em Pinheiros. Eram quase 5 da manhã. Estava cansado, pensando em voltar para casa. Resolveu encostar o carro num posto de gasolina vazio para usar o banheiro. Quando voltou, sentiu aquela tontura, aquela sensação de sono pesado. Pensou em dirigir até em casa, mas o sono era forte demais, perigoso demais para pegar a estrada assim. Encostou o carro numa rua vazia perto do posto, trancou as portas. Reclinei o banco, ia tirar só um cochilo de 15 minutos. Fechou os olhos e acordou travado dentro do próprio carro. Não sabia quanto tempo tinha passado. Podia ter sido 5 minutos. Podia ter sido 1 hora. Tentou mexer as mãos. Nada. Tentou mexer os pés. Impossível. Estava preso naquele banco reclinado, olhando para o teto do carro. O sol ainda não tinha nascido. Estava escuro.
A rua estava vazia, mas ele não estava sozinho no carro. Ouviu o barulho primeiro, aquele sussurro múltiplo que já conhecia, vindo de trás, do banco traseiro, como se tivesse gente ali, várias pessoas, conversando baixo, planejando algo. Meu irmão tentou olhar para trás, usando só os olhos. Não conseguia ver nada. O banco estava muito alto, mas ouvia perfeitamente. As vozes ficavam mais altas, mais próximas, e então sentiu o toque de novo. Mão fria no ombro, dedos finos passando pelo pescoço. Mas dessa vez era pior porque ele estava preso num espaço pequeno, trancado dentro do próprio carro, com eles. Tentou gritar, tentou com toda a força que tinha. Nada saía. A garganta estava completamente fechada. Só conseguia respirar pelo nariz, rápido, desesperado. O toque ficou mais forte, mais mãos. Agora tinha dedos tocando sua cabeça, seu rosto, como se estivessem segurando ele, examinando ele. E as vozes continuavam, falando, discutindo, como se estivessem decidindo alguma coisa. Foi aí que ele viu uma das figuras se materializar no banco do passageiro. Não apareceu de repente. Foi gradual. Começou como uma sombra leve. Foi ficando mais densa, mais sólida, até que ele via claramente uma figura sentada ali do lado dele, escura, sem rosto definido, mas com a cabeça virada na direção dele, olhando para ele. E então, mais uma apareceu. E outra. Uma no banco de trás, outra do outro lado. O carro foi ficando cheio delas. 5, 6 figuras escuras, todas olhando para meu irmão travado naquele banco. E os toques continuavam, mãos em todo lugar, apertando, puxando, testando. Uma delas colocou a mão no volante, outra tocou o painel, como se estivessem curiosas sobre o carro, sobre onde estavam. E meu irmão ficou ali, completamente indefeso, assistindo aquilo sem poder fazer nada. A figura no banco do passageiro se inclinou para a frente. Ficou com o rosto a poucos centímetros do rosto dele. Meu irmão não via olhos, não via boca, mas sentiu o bafo, quente, pesado, como se aquela coisa estivesse respirando, estudando ele de perto, e então ela sussurrou algo, uma palavra, talvez um nome. Ele não entendeu, mas ouviu perfeitamente. Era a voz dele, a própria voz do meu irmão. A criatura tinha falado com a voz dele. Foi aí que ele conseguiu se mover. Sentou de uma vez. Olhou para todos os lados. O carro estava vazio. Só ele. Nenhuma figura, nenhum sussurro, nenhum toque. Mas o banco do passageiro estava frio. Muito frio. Como se alguém realmente tivesse sentado ali. E o espelho retrovisor estava todo embaçado, como se várias pessoas tivessem respirado dentro do carro por muito tempo. Meu irmão ligou o carro e saiu dali dirigindo o mais rápido que conseguia. As mãos tremiam tanto que ele quase bateu 2 vezes. Chegou em casa, subiu correndo, acordou a esposa e contou tudo. Ela ficou assustada. Disse que ele precisava de ajuda, que isso não era normal. Ele tentou dormir, mas não conseguia. Cada vez que fechava os olhos, ouvia as vozes, sentia os toques, via as figuras escuras se aproximando. Ficou 3 dias sem dormir direito. Só cochilos curtos, sempre acordando em pânico. Foi aí que me ligou. Contei isso para um amigo meu que é médico. Ele disse que paralisia do sono pode causar alucinações intensas, que o cérebro cria essas imagens porque está confuso, que não é real. Mandei meu irmão ir consultar. Ele foi. O médico receitou remédio para a ansiedade e sugeriu terapia, mas meu irmão não quis tomar remédio. Disse que tinha uma solução melhor. Vendeu o carro. Conseguiu um emprego normal, das 8 às 5. Voltou a dormir de noite como gente normal. E sabe o que aconteceu? As paralisias pararam completamente. Em 2 semanas não teve mais nenhum episódio, nenhuma voz, nenhum toque, nenhuma figura escura. Como se eles tivessem desistido dele.
como se tivessem procurado outra pessoa. Isso foi há 6 meses. Meu irmão está bem agora. Trabalha num escritório. Vida normal. Mas até hoje ele não consegue dormir dentro de um carro. Mesmo de dia. Mesmo com gente perto. Não consegue. Diz que sempre que fecha os olhos dentro de um carro, sente que tem alguém no banco de trás. Está esperando. Observando. E o pior é que ele não foi o único. Uns 3 meses depois, eu vi uma notícia. Um motorista de aplicativo tinha sido encontrado morto dentro do próprio carro, numa rua de São Paulo. Estava estacionado numa área residencial, porta trancada. Nenhum sinal de violência, nenhum ferimento. Os médicos disseram que foi ataque cardíaco, mas quando vi a foto dele, reconheci. Era um dos colegas que meu irmão conhecia. Também trabalhava de madrugada. Também tinha contado histórias estranhas. Também tinha reclamado de não conseguir dormir direito. Liguei para meu irmão. Ele já sabia. Tinha visto a notícia também. Ficou calado por um tempo. Depois disse uma coisa que me deixou sem dormir por dias. Disse que 2 dias antes do cara morrer, ele tinha mandado mensagem para meu irmão. Disse que estava acontecendo de novo, que eles estavam voltando, que dessa vez eram mais, que ficavam mais tempo, que tocavam ele mesmo quando estava acordado. Disse que não estava mais tendo paralisia do sono. Estava vendo eles acordado, no carro, em casa, na rua, sempre ali, sempre observando. Meu irmão tentou convencer ele a parar de trabalhar de noite. O cara disse que precisava do dinheiro, que ia ficar bem, que ia aguentar. 2 dias depois estava morto. Os médicos disseram que foi o coração, mas meu irmão sabe a verdade. Eu sei a verdade. Aquele homem não morreu de ataque cardíaco. Morreu de medo. Morreu porque eles não largaram dele. Porque ele continuou dormindo em horários errados, em lugares errados. E eles vieram e ficaram. E não saíram até que o coração dele não aguentasse mais. Por isso, eu estou contando essa história. Para avisar. Se você trabalha de noite, se você dirige de madrugada, se você dorme dentro do carro, cuidado, muito cuidado, porque eles estão lá fora, nas ruas vazias, nos carros estacionados, esperando, procurando, alguém que está sozinho, alguém que está vulnerável, alguém que vai fechar os olhos e acordar travado, sem poder se mexer, ouvindo vozes que não deveria ouvir, sentindo toques que não deveria sentir. E o pior é que cada vez que acontece, eles ficam mais tempo. Cada vez fica mais difícil acordar. Cada vez eles ficam mais reais, mais sólidos. Até que um dia você não acorda mais. Ou acorda e eles ainda estão ali, mesmo com os olhos abertos, mesmo acordado, sempre ali, sempre observando. Meu irmão teve sorte. Conseguiu escapar a tempo. O colega dele não teve. E tem dezenas, talvez centenas de motoristas por aí tendo as mesmas experiências. Acordando travados dentro dos próprios carros, ouvindo vozes, sentindo toques, vendo figuras escuras que não deveriam existir. Alguns param de trabalhar, outros continuam. Alguns sobrevivem, outros não. Então, se você é motorista de aplicativo, se você trabalha de madrugada, se você já teve paralisia do sono, presta atenção nos sinais. Se começar a ouvir vozes, se começar a sentir toques, se começar a ver sombras, para imediatamente. Muda de turno, muda de profissão, faz o que for preciso. Porque você pode achar que é só química cerebral, pode achar que é só estresse, pode achar que vai passar. Mas quando você estiver travado dentro do próprio carro, sozinho numa rua vazia às 5 da manhã, com 5 ou 6 figuras escuras sentadas ao seu redor, tocando você, sussurrando com a sua própria voz, você vai entender que não é imaginação. E aí pode ser tarde demais. Se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Comenta qual história te assustou mais.
E lembra, não durma de barriga para cima. Mantenha alguém por perto, porque você nunca sabe o que está esperando para aparecer quando você fechar os olhos. Se você tem coragem, fique comigo.